Haja Manhã, na Rádio Gilão. É a segunda hora do Haja Manhã de segunda-feira. Bem-vindos, um ótimo dia, continuação de uma boa semana com a sua rádio. Este é o som que anuncia a Frequência Animal, o apontamento semanal da provedora do animal Agnes Freitas. Bem-vinda! Olá, olá! Boa segunda-feira, boa semana. Boa segunda-feira, que seja uma boa semana para todos. É verdade. É o que é preciso. Bem, E quando eu digo todos? São todos. São todos. Sim. Nós, os humanos, Sim, e sim. os não humanos. Exatamente, para todos mesmo. E quando às vezes dizemos os de 4 patinhas, eu também digo também os 3 patinhas porque tenho. Exatamente, Pois, e até há dois. É verdade, é verdade. Duas, Também, todas as também. patinhas. Bem, vamos anunciar o convidado especial de hoje, Agnes. Sabes que eles voltam sempre, não é? Felizmente temos esse. Tão bom, tão bom, tão bom. E hoje temos connosco o Tiago novamente. Tiago Braga. Estás aí, Tiaguinho? Fala connosco. Bem-vindo, bem-vindo. Bom dia a todos e boas festas. Já estamos no mês É de verdade. festas, não é? Com muito frio. É verdade. Este dezembro está com muito frio. É normal, faz parte e faz falta que tenhamos frio, não é? É verdade. Infelizmente temos os nossos fofinhos de 4, 2, 3 patas para nos abraçarmos a eles. É verdade, os isso. aquecedores especiais, não é? Sim. Sustentáveis. É muito sustentáveis, E é diz verdade. lá, Tiaguinho, como é que estão as tuas Jéssicas? Estão boas. Elas estão sempre vivendo o sonho de ser as herdeiras de sucesso, basicamente. São sempre melhores que nós. São muito friolentas nesta altura. Uma delas é mais, de facto, já começas a ver que procura a mantinha, Sim. a procura mais estar próximo de ti. Uma delas é mais friorenta, assim, é engraçado, não que as vista, que elas até não são disso, Sim. mas procura a mantinha e essas coisas assim. Sim. Eu também tenho uma lá no clã, tenho a mais friorenta de todos, tremelica por todo lado. Mas pronto, há outros que são fortes e está tudo bem e não se até este frio. Eu ando a sentir muito este frio, tem estado realmente um gelo e pronto, mas é necessário. E acho que até a época natalícia até vivemos assim, puxa Claro. sempre pelo frio, não é? Parece que Sim, sentimos já. seria muito estranho se quiséssemos de outra maneira íamos para o Brasil, não é? Sim. Que é verão. Pede ali o sul friozinho típico, exato. É verdade. Olha, Tiaguinho, e hoje vamos falar, tínhamos que te chamar para falarmos sobre isto, sobre alimentos saudáveis que todos nós temos em casa, na nossa despensa, nos nossos armários e com os quais podemos mimar os nossos animais, porque para não lhes dar sempre a ração, os biscoitos. Há coisas que nós temos em casa que nós próprios comemos e que podemos mimá-los com isso, certo? Portanto, vamos nomear os 5 alimentos ou ingredientes que podemos, com os quais podemos mimar os nossos animais de 4, de 3 e 2 patas. Exato, sim. A ideia aqui hoje precisamente é exatamente isto. Nós falarmos, eu selecionei aqui 5 ingredientes que potencialmente as pessoas devem ter na sua cozinha, muito provavelmente. Há aqui um que se calhar é mais exótico, mas de uma forma geral eu acho que são ingredientes comuns para nós no dia-a-dia e muitas vezes é como tu dizias, são coisas, ingredientes, alimentos que nós temos em casa que podemos de facto oferecer aos nossos animais para contrariar um bocadinho de estar sempre a comer o mesmo. Agora, apenas uma dica para quem nos está a ouvir. Isto aqui é uma sugestão, isto não é para ser a alimentação deles, ok? Isto é só para adicionarmos a alimentação deles, ou seja, não vamos deixar de dar o que estamos a dar a eles, podemos de vez em quando adicionar um destes para dar um up, ou seja, ali uma alegria diferente, mas a manter sempre a alimentação que eles estão habituados, ok? Isto não é uma refeição. Claro. É só dar uma refeição mais completa, vamos dizer assim. Claro. Pergunto-te logo a ti, adicionas alguma coisa no teu clã, às vezes? Tens esse hábito? Olha, sabes, às vezes quando acontece assim, já chegou a acontecer, perderem o apetite, estarem mais doentinhos e por isso mesmo perdem o apetite, adicionar um bocadinho de azeite à ração, por exemplo. Ok, boa. É uma forma diferente também de os seduzir a ir mais ali comer e tudo mais. Mas é uma dica, por exemplo, o azeite até é bastante positivo também. Há muitas pessoas que o fazem, principalmente aqueles que são mais esquisitos às vezes em comer a ração ou que estão enjoaditos a passar por qualquer coisa. Mas hoje, queres que comece já a dizer aqui quem foi o primeiro selecionado? Eu quero, nós todos queremos ouvir isso. Pronto, então, o primeiro ingrediente, eu acho que certamente é o ingrediente que todos nós temos em casa e que é muito comum utilizarmos nos nossos pequenos almoços hoje em dia, que é o ovo. O ovo, para já, se nós formos a pensar no ovo em si, não é? Se pensarmos no ovo, o ovo tem dentro dele tudo aquilo que é necessário para se gerar uma vida, não é? Os pintos e os passarinhos nascem do ovo e durante aquela fase embrionária desenvolvem-se no ovo. Portanto, não é difícil de imaginar que o ovo tem um potencial muito grande a nível de aminoácidos, a nível de antioxidantes, e há uma coisa muito engraçada que nos cães
assim como nós, não é? Tudo aquilo que nós comemos, nós absorvemos uma parte do que lá está, mas o resto é processado, por isso que a gente faz cocó, por isso que os cães fazem cocó. No caso do ovo, é o único ingrediente que o cão absorve a 100%, ou seja, todo o ovo que é oferecido ao cão, o ovo é absorvido a 100% pelo organismo, ou seja, não há desperdício. Nada do cocôzinho é ovo. Mas o ovo o ovo é muito interessante, e o ovo aqui, antes de irmos aqui ao ovo em si, aqui há duas dicas interessantes no ovo. A primeira é, para quem não quiser dar o ovo, porque de facto vamos entrar depois aqui um bocadinho na conversa, se oferecer cozido, se oferecer cru, se oferecer cozinhado, podem oferecer de todas, digo já que podem oferecer de todas as maneiras, mas a própria casca do ovo é super, super interessante. As pessoas acho que algumas usam para as plantas, não sei se vocês conhecem aqui. Sim, eu uso. Exatamente, há quem use para fertilizar os vasitos, os solos, mas o próprio ovo é interessante porque tu podes, da casca, fizeste uma omelete para ti, fizeste um bolo sobre uma casca, deixa secar a casca, podes tirar aquela membrana interna se quiseres ou não, mas pronto, podes tirar a membrana, deixa secar ao sol ou até mesmo assim só na cozinha, e depois podes fazer no moinho de café, naquela maquineta, eu chamo isso 1, 2, 3, aquela que faz as coisinhas em pó, sabem? Sim. Podes triturar a casca a modo que fiques com um pozinho. Este pó pode ser adicionado assim uma colher de chá na ração dos animais, porque aquilo é muito rico em cálcio, fósforo e é muito, muito, muito interessante. Portanto, uma das primeiras dicas que eu deixo quanto ao ovo é reaproveitar as cascas do ovo, que não têm que ir para o lixo, que são muito importantes para o cálcio dos animais, vai ajudar nos ossos, nas articulações, principalmente cães mais novinhos, mais velhinhos, ou até mesmo os normais. Atenção, estamos a falar de cães, mas podem fazer igual para gatos, os gatos é que são mais... Olha, eu já tinha ouvido falar para as galinhas também. Ou isso também, há quem faça para as galinhas, exatamente, porque vai dar cálcio ao próprio ovo, que elas, ao novo vai. Ao novo ovo, exatamente. Exatamente. E mesmo o bico, as patas, para tudo isso, mas podes fazer isso, ou seja, que interessante, olha, não sabia podemos lá em casa reaproveitar. Sim, seja, já estou a apontar. Pronto, depois é interessante, ou seja, esta é uma das opções, a casca. Outra opção é oferecer mesmo o próprio do ovo. Podemos oferecer um ovo cozido, esmigalhar depois em bocadinhos e misturar com a ração. Obviamente que aí nós falamos, se fizerem isso de vez em quando, assim umas 2 a 3 vezes por semana, não mais do que isso. Claro. Sendo que também podem oferecer o ovo cru. O ovo cru, algumas pessoas têm de facto receio das salmonelas e tudo mais. É assim, se nós oferecermos os ovos de supermercado, vamos dizer assim, não há esse problema, porque à partida são ovos que, não é, as galinhas são medicadas e são ovos que efetivamente há ali um controle. Isto torna-se mais perigoso, se calhar, se nós tivermos uma produção de galinhas em casa e oferecermos os nossos ovos caseiros. Pronto, aí já pode haver, de facto, esta contaminaçãozita. Mas, de uma forma geral, o ovo, porque é que é muito importante? Como eu vos dizia, aminoácidos e antioxidantes. E, além disso, o facto de ser totalmente assimilado e de ser de fácil digestão, e porque o ovo é multivitamínico. Aquela brincadeira que vos dizia de início, que uma vida se gera a partir do ovo, ele tem todo o tipo de vitaminas, a vitamina A, B, D, E, a própria vitamina B é muito importante para o pelo, que fica brilhoso, sedoso e forte, e vai também ter muita vitamina do complexo B, que ajuda no sistema nervoso dos nossos fofinhos, além de todos os minerais que o ovo tem. Portanto, o ovo, efetivamente, é uma das coisas que nós podemos oferecer cozido, mesmo quem faz omeletes. Se fizeres só uma omelete com um bocadinho de azeite e não puseres nada assim de temperos e tudo mais, podes oferecer o ovo cozido, podes oferecer o ovo em omelete, ou o cru. O cru podem pôr, o caso do cru. Imagina que tens um cãozinho mais pequenino, podes pôr um ovo de codorniz ou meio ovo, se for um cão adulto e crescido, um ovo inteiro, mas pronto, nunca mais do que 3 a 4 vezes por semana do ovinho. Olha, Tiaguinho, uma pergunta interessante. Agora que vêm as festas e muitas pessoas fazem os doces e muitas vezes usam só as gemas e deixam as claras, podem pegar nessas claras e oferecer... Exatamente. Exatamente. É uma ótima forma de aproveitar as claras. Podes pegar na clara, podes até cozinhá-la novamente, certo. Ou então não, juntares a clara ali um bocadinho na ração. Pronto, o que é que acontece? Naquele diazinho, misturas ali a ração com a clara, fica assim mais úmido e é muito importante em termos de multivitamínicos, portanto, tudo aquilo que nós falamos anteriormente, portanto, é muito interessante para oferecermos aos animais. Interessantíssimo, adorei esta dica. E este é estamos no top 5, este é o primeiro, certo? No top este foi 5. O primeiro, exatamente. Isso. Não necessariamente o top, porque eles não estão aqui cronologicamente. Sim, claro. Por benefício, mas daqueles talvez mais comuns. O outro, que acho que toda a gente também cozinha muitas vezes, são as cenouras. Pronto, eu aqui selecionei a cenoura por conta de alguns benefícios, mas isto serve para quase todos os tipos de frutas, vegetais, pronto, semelhantes. A cenoura, neste caso, é muito importante, apenas uma pequena nota, muitas vezes as pessoas oferecem a cenoura crua aos animais, o que não tem problema nenhum. O problema, o que é que acontece?
é que a cenoura, como é da parte do reino dos vegetais, ela tem uma parede muito grossa da celulose, ou seja, a digestão depois é um bocadinho difícil. Conclusão, se o cão comer muita cenoura crua, sem ter qualquer tipo de cozura ou assim, provavelmente pode que depois a cenourinha venha no cocózinho, ou seja, vamos ver o cocózinho com a cenoura. Aliás, se nós formos a pensar, isto também acontece nas crianças, quantas vezes não vão trocar a fralda aos bebés que começaram a fazer ali a transição de comida e tem alguma cenourinha no cocózinho. É precisamente por isto que a cenoura exige uma digestão um bocadinho assim mais trabalhosa, vamos dizer. Portanto, qual é o conselho? Servem a cenoura. Se tu cortares a cenoura em bocadinhos pequeninos, podes ferver a cenoura ou mesmo até uma pré-cozedura muito simples, não precisa de ficar mole, não é? Podem oferecer a cenoura. Porquê é que a cenoura é boa? Pronto, é aquela música do coelhinho, dos olhos e tudo mais. Eu aprendi quando era miúdo uma música que era dos olhos. É exatamente para aí. Acho que todos ouvimos essa música. Não é? Exatamente, conheces a música. Pronto, a música explica o benefício da cenoura. A cenoura tem muita vitamina A, que vai ser muito bom para a visão. Olha, quem tem cãezinhos mais velhos é muito bom porque eles depois começam a ter aqueles problemas de cataratas e tudo mais. Sim. É uma forma muito boa de nós cuidarmos. Além disso, tem muita vitamina C, que é para a parte anti-inflamatória, muita vitamina K, que ajuda na coagulação do sangue e tudo mais, uma vez mais, cãezinhos mais velhos. Sim. E a cenoura tem depois a vantagem de ser um ingrediente pouco calórico, ou seja, pessoas que têm o cãozinho mais gordo, ou às vezes mesmo não é conveniente estar a comer tanta coisa, a cenoura é uma boa opção porque é pouco calórica, a digestão, pronto, convém que haja de facto essa pré-cozedura e é muito bom para o sistema imunológico. A cenoura, principalmente, eu escolhi aqui a cenoura por esse ponto, da questão da imunidade. Até porque no caso dos cães, aqui a título de curiosidade, o sistema imunitário deles é controlado 80% ou 90% pelo intestino. Ou seja, tudo o que o intestino recebe vai influenciar depois ali a nossa performance de imunidade nos nossos fofinhos de 4 patas. Portanto, deixo aqui a cenoura, que acho que é algo que nós todos usamos para saladas, para sopas, ou mesmo até, imagina, estás a fazer uma sopinha desta primeira cozedura nos vegetais, se não estiver, uma vez mais, temperado e tudo mais, ainda há água, tiras umas cenouritas, cortas aos bocadinhos e, uma vez mais, podem colocar em cima da ração. Aqui a cenoura, uma vez mais, 3 a 4 vezes por semana, não encher o cão de cenouras, até porque também a cenoura é muito rica em carotenoides. O que é que acontece? Tu comes muita cenoura, o xixi pode vir mais rosado. Ou eles começam a ficar cor de laranja, ou eles começam... E depois a pessoa pode ficar assustada a achar que é sangue, mas não é. E já agora, se quiserem aqui outro bónus, não tem nada a ver, mas tem de haver, se o cão fizer um xixi assim com uma cor diferente e quiseres saber se aquilo é sangue, se derramares água oxigenada por cima, se fizer efervescência é sangue, se não fizer é só o corante natural da comida, vamos dizer assim. Uau, não fazia ideia. As coisas que nós aprendemos com este rapaz. Assim já podemos dar, já agora quando fizeres uma sopa já podes separar aqui um bocadinho de cenoura para eles. Aqui pronto, eu escolhi a cenoura, mas isto é igual para feijão verde, um brócolis, tudo o que é basicamente o vegetal, desde que, os legumes e tudo mais, desde que sejam pré-cozidos e não estejam temperados, não é? Podemos oferecer aos nossos fofinhos doses pequeninas, misturar ali com a ração, sensivelmente. Eu tenho uma cadela que adora brócolis. Ela não pode sentir o cheiro do brócolis a cozer, que ela fica doida. Ela adora. Depois, outro ingrediente, então vamos passar aqui para o número 3. O terceiro ingrediente. Já é um que se calhar nem toda a gente usa, mas eu acho que de vez em quando usamos. Toda a gente faz às vezes umas canjas, assim, uns guisados, qualquer coisa que leva a pata de galinha. Okay. A pata de galinha, o que é o primeiro alerta que eu quero deixar aqui? Tudo o que tem osso, nunca, mas nunca, sob circunstância alguma, deve ser dado cozinhado. Aí eu estou a falar mesmo cru, ok? O que é que acontece? Quando nós oferecemos ossos que foram cozinhados, daí o grande perigo dos cães comerem os ditos restos, os restos dos frangos, os frangos assados, essas coisas todas, porque o osso, quando é cozinhado, altera a sua porosidade, logo a digestão daquele osso não vai correr como deve ser, porque o estômago não consegue fazer aquela pré-digestão. E o que é que acontece? O osso ou é regurgitado, que é mesmo que vomitar, e pode ferir o cão enquanto vem, ou também sai nas fezes, ou seja, passa pelo intestino quase que inteiro, ou da forma como eles conseguiram mastigar, e isso vai ser assim um bocadinho muito complicado. Portanto, nesse aspecto convém cozinhar sempre. Cozinhar não, convém oferecer sempre, ou seja, as patas, pronto, lembrando sempre que nunca oferecer cozinhadas, oferecer sempre cru, porque os cozinhados vai alterar ali a forma como o intestino consegue digerir e eles podem vomitar ou sair quase que inteiras, pronto, da forma que eles mastigaram, não é? No cocó, e isto ferir o intestino, ferir o esófago e tudo mais, portanto oferecer sempre cru.
A dica da pata é, se tu vais oferecer uma pata crua, ela tem que ser primeiro congelada, ok? Não convém oferecer nada do que é carne crua sem que ela tenha sido congelada. Mas imagina que vais fazer uma sopinha, ou compraste aqueles pacotinhos de patas, aquilo é para aí €1 e traz 10 patas, 11 patas, congelas 2 ou 3, 2 dias ou 3 dias antes, depois descongelas e ofereces ao cão. Ou ao gato, os gatos comerem, que há gatos que são muito curiosos sobre. A pata vai ser muito, muito, muito boa, porquê? Porque ela é muito boa para as articulações, para a saúde óssea, para o pelo, para a pele, e além disso, nós formos a ver, é interessante para o animal ficar ali a roer, porque ele vai libertar stress, é uma coisa mais natural, porque este é o grande desafio que nós temos. Nós já falamos aqui algumas vezes disso, que é um bocadinho aborrecido oferecer só a ração na taça, não é? Eles não em termos... Se nós formos a ver, de facto, os nossos cães, por muito que o comportamento seja diferente e por muito que o fenótipo, aquilo que nós vemos em termos de visual, seja diferente do lobo, geneticamente eles distam apenas de 0,02%. Ou seja, tudo, a forma como o intestino vai processar as coisas, toda a mentalidade deles é muito parecida. Por isso, oferecer coisas desafiantes. Eu escolhi aqui as patas por causa disso, porque dessa forma, além de ser muito bom pelos colagénios, para as articulações, pela glucosamina, para cartilagens, portanto, tudo isto é muito bom pelo desafio que é para eles. É interessante que tu, se lhes deres uma patinha crua, depois de ter sido cozinhada, eles ficam todos felizes. E falei também das patas, porque pronto, nós sabemos que às vezes algumas pessoas têm tendência a oferecer os restos e nós agora estamos numa época que se calhar há mais restos lá em casa, portanto vamos tentar evitar dar os restos da carne, dos ossos e tudo mais, porque isso provavelmente poderá ter algum efeito depois na digestão ou nas fezes dos nossos animais. Eu estou a apontar tudo, Tiago, para que saibas. Mas as patinhas, tu já alguma vez deste assim patinhas cruas, qualquer coisa assim? Não, sabes porquê? Porque, pronto, sabes que eu não como carne e então nunca entra esse tipo de alimentos. Sim, pois, percebo. Mas olha, este fim de semana passado pronto, tenho amigos, não é? Eu não como carne, claro. Mas as pessoas que me rodeiam, cada um come o que quiser. E fizeram lá um churrasco lá em casa. Eles estavam doidos, porque como nunca sentem esse cheiro, estavam doidos com o cheiro da carne. Mas pronto, é uma boa dica. Aí pronto, eu lembrei-me da dica porque imagina, as patas muitas vezes as pessoas usam para canja, ou até mesmo os pescocinhos, os pescoços dos frangos, às vezes vem naqueles saquitos das miudezas, tudo isso pode ser utilizado, uma vez mais, sempre cru, antes congelarmos 2 a 3 dias e depois oferecer. Vai ser muito bom, principalmente, como disse, articulações, pelo e sobretudo o intestimento, que eles vão ficar todos contentes por estar ali a roer, aquele tempo todo, aquilo liberta stress. Estou a apontar. Que, é muito interessante. Apesar de eu não comer, eu posso lhes dar isso, porque eles vão adorar, de certo. Depois contas-me, se deres aqui umas dicas, num próximo episódio contas qual foi a aprovação do clã. Ui, vão ficar doidos. Este eu escolhi porque eu considero um super alimento. Acho que já muita gente deve ter em casa, que está muito na moda agora, suplementarmos umas panquequinhas e tudo mais. Sementes de chia, não sei se vocês costumam usar sementes de chia. Sim. Pronto, a chia é muito bom porque já é uma fonte de fibra e no intestino, voltamos ali a falar do intestino, onde vivem as bactérias positivas que fazem toda a parte da digestão e sistema imunitário. São os probióticos. Os probióticos alimentam-se de quê? Dos pré-bióticos, que são fibra. E a fibra vai na chia. Como é que nós podemos oferecer chia aos nossos fofinhos? Pegam num copinho de café, põem, por exemplo, o fundo assim, tapam o fundo com sementes de chia, depois podemos pôr um bocadinho de água e deixas hidratar ali meia horinha. Vai criar aquela pastinha, não é? Pegas numa colher de chá, uma colher de sopa, mediante os tamanhos, e jogas aquilo na ração. E é só isto. O que é que acontece aqui com a chia? Como disse, vai ser aquela fonte de fibra para o intestino, portanto vai ajudar a hidratar o intestino, a própria absorção da comida, medicamentos, essas coisas todas, vai ser mais favorecida. E a chia tem uma questão aqui muito importante, que é muito rica em ômegas, seja o ômega 3, seja o ômega 6, que são componentes que não são produzidas pelos animais e por nós também, não é? Que pelos animais, pelos mamíferos. Ou seja, nós precisamos de ir buscar a alimentação igual a eles, não é? Portanto, há que sempre comer uma comida que seja rica ou alguns outros tipos de suplementos do ômega 3 e o ômega 6, que vão fazer o quê? Vai aqui dar um boost no nosso sistema imunitário, basicamente. Portanto, aqui a chia é para fortalecer o intestino, fortalecer o sistema imunitário e porque é uma coisa tão simples de fazer. Pegas numas sementes de chia, pões um bocadinho de água, hidratas e depois pões em cima da ração, misturas e eles ficam todos contentitos. Ok, adorei. E aí consegues regular ali o trânsito intestinal, mesmo até a própria parte muscular, a chia vai ser assim
muito importante. Aliás, é recomendado para nós, humanos, quando temos problemas também a esse nível, a nível intestinal, Exatamente, sim. anexar chia ou iogurte ou Pudins de chia, que café, ou agora estão assim. muito famosos. Agora está muito na fama aqueles pudins de chia e mesmo da aveia que fazes durante a noite para depois comer. Pronto, basicamente é isso. São coisas que os cães até podemos oferecer a eles. Se não tiver levado nenhum tipo de açúcar, menos só de fruta e tudo mais, podemos oferecer. Uau. Então, olha, o último, o que é que temos aqui para o último? O último, este acredito que já nem toda a gente o consuma, mas é de facto um ingrediente muito interessante e que vai fazer muito bem pela saúde deles, que é o kéfir. Não sei se conheces o kéfir. Sim, claro. Pronto. O kéfir, para quem não conhece, é como se fosse mais ou menos um iogurte, o aspecto, é uma bebida fermentada. Aqui eu falo de kéfir de cabra. E porquê o kéfir? O kéfir vai ser muito bom porque vai, uma vez mais, ajudar ali o intestino dos nossos animais, vai combater a inflamação, vai ser muito bom para o pelo, para a pele. E o kéfir é muito interessante principalmente porque a ração, o facto dos animais serem alimentados sempre com ração por longos períodos e às vezes até por questões económicas não conseguimos comprar uma ração de grande qualidade, compramos aquela que nos é possível, que está tudo bem, não vale a pena ser mais papistas que o Papa, a gente oferece aquilo que pode, não é? Essas rações às vezes têm alguns não benefícios, vamos dizer assim, ou para não dizer malefícios, que deixam os cães mais inchados, inflamados e tudo mais. Ou seja, a nível de intestino. E o kéfir ajuda a combater isto. O kéfir ajuda a que o pH do estômago volte a ser um bocadinho aquilo que era suposto, que é um pH mais ácido, não tão alcalino, e dessa forma conseguimos contrabalançar ali a comunidade de bactérias que vive no intestino. Portanto, o kéfir é uma ótima opção, uma vez mais, uma colherzinha de sopa, uma colherzinha de chá, colocar na ração. Para quem não conhece o kéfir, isto é relativamente barato, 2 euros, 3 euros, conseguem comprar aquilo é como se fosse aqueles iogurtitos fermentados e dá para muito tempo, ou seja, podes pôr um bocadinho na ração, misturas com ração, ou até mesmo se quiseres só uma colherzinha, não precisa ser com a ração, tiras numa colher, dás ao cãozinho para lamber, para comer, o cãozinho e gato, isto é muito importante para os gatos, atenção. E faz muito bem o kéfir, pronto, é mais porque é de facto um super alimento, daí que o kéfir e a chia ficaram aqui para o fim, que não são os mais comuns, mas são 2 super alimentos que não são assim tão caros quanto isso e vão a crescer muito à saúde. Olha, Tiago, e onde é que encontramos este kéfir? Encontramos num supermercado normal, certo? Sim, nos supermercados normais ou mesmo aquelas casas que têm produtos mais naturais, mas qualquer supermercado que seja, provavelmente na zona dos biológicos, vão encontrar num frasquinho kéfir, aqui kéfir de cabra, porque o kéfir basicamente, aquilo é como se fossem umas bolitas que depois se alimentam do leite da cabra, vamos dizer assim, e aquilo é muito positivo. Mesmo para nós, atenção, para pessoas, tem sido uma tendência crescente, mas para os animais vai ser muito bom, uma vez mais. Nós aqui, basicamente, esta escolha de hoje foi para serem quase sempre boosts de inflamação, de combater a inflamação e tratarmos do intestino deles, que é muito importante termos, de facto, essa preocupação. Lembrando sempre que isto estou a falar de colherzinha, ou seja, eu oferecer uma colher. Isto é mais ou menos uma não colher, vamos dar-nos uma malga cheia de cenoura e de kéfir todos os dias. Não, exatamente. Isto é uma colher por cada 5 quilos quase, basicamente. Ou seja, oferecer assim este pedacinho. E basicamente, esta foi aqui a seleção, os 5 que eu considero serem positivos. Se tivermos tempo, se quiseres um bónus, um sexto, podemos considerar a abóbora, que uma vez mais é muito comum para sopas, não é? Muitas vezes as pessoas usam as abóboras para cozer, para entradas ou até mesmo pratos principais, principalmente na sopa. Aqui, um bocadinho semelhante à cenoura, dar sempre cozida. E a abóbora tem aqui uma questão engraçada que é, muitas vezes os nossos cãezitos, os nossos gatinhos, vão nas suas aventuras e comem porcarias na rua. Conclusão, ficam com uma fezes mais mole, ou mais mal cheirosa, tudo mais. A abóbora vai ajudar a solidificar a fezes, ou seja, se o teu animalzinho tiver com uma diarreiazita, tu podes cozer um bocadinho de abóbora, um bocadinho só, meia fatiazita, Depois fazes ali um puré manual, só para ficar assim mais fácil dele comer, se forem mais esquisitos. Juntas com a comida dele naquele dia, provavelmente aquilo vai ajudar a que a fezes fique novamente mais sólida e a regularizar ali o trânsito intestinal. E uma vez mais, é pouco calórico e vai reforçar o intestino. Olha, que bela dica, tanto para cão como para gato, certo? Para cão e gato, sim. Qualquer um dos que falamos aqui funciona para cão e gato, apenas o pequeno alerta. Os gatos, e aqui vai talvez concordar connosco, que os gatos são semideuses, são difíceis de agradar, não é? Sim, tem lá as suas coisas, não é? É nas rações e não sei o quê, são assim. Eles vão olhar, não vou comer isto só porque é saudável e me estás a dar. Sim, é mais difícil.
Mas pronto, os cães são os vendidos, provavelmente vão gostar de comer qualquer coisa que aqui está. Quando chega aquela hora, não é? É verdade. Exato. Enfim, belas dicas, Agnes. Sim, senhor. Eu apontei tudo direitinho. Este Tiago é assim. Agora depois quero saber como é que foi lá em casa, principalmente o gatinho, se aprovou. Ok. Eu estava a pensar nisto da abóbora, vou Mas olha tentar. que, o kefir é provável que os gatos, a respeito de todos os que nós temos aqui na lista, talvez o kefir seja o mais fácil de os seduzir. Sim. Porque é líquido, é lember, E é o aroma lácteo um bocado que tem. Sim, provavelmente. eles gostam, geralmente eles gostam do também iogurte, eles sim. vêm atrás do cheiro do iogurte. Se bem que de todos aqui, eu devo confessar que o ovo é dos meus favoritos. O ovo Olha. é dos meus favoritos e é o que eu aplico muitas vezes nas minhas, o ovo, porque é prático, parte do ovo, misturas, não tens de ter que cozinhar, a menos que pronto que queiras. Sim. O ovo é de facto dos mais interessantes também, dos que nós falamos aqui. Que Ok, bem, que tudo bem. apontadinho, Tiago. bem. Obrigada. Pronto, boa. Obrigada eu. Dicas fantásticas. Absolutamente. Vamos reforçar o sistema imunitário da nossa bicharada. É isso. É assim mesmo. Que bom, Tiago. Olha, com isto tudo, se calhar o melhor é voltarmos em breve de novo à conversa para nos atualizarmos, porque estes ensinamentos caem aqui que nem uvas, não é? É. Certo? Já está à vontade, posso preparar aí umas listas diferentes depois e fazermos Combinadíssimo. aqui Mais combinado. Combinadíssimo, Mais combinadíssimo. combinado. Um beijinho grande, Ok, Tiago. um beijinho. E encontramos em breve. Obrigada. Obrigada. Boas festas por Boas este mês. festas. Obrigada. Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira.